Olá, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre liderança. Essa apresentação, na verdade, foi feita para um foco em liderança feminina. Nós que historicamente temos uma série de referências negativas sobre o posicionamento das mulheres em cargos e posições de liderança de modo geral. Então, eu hoje, como presidente do Instituto Alpaba, venho falar com mulheres que gostariam de se colocar numa posição de liderança e gostariam de entender um pouco mais o que seria esse papel de liderança. É claro que esse é um processo de construção, é um processo de entendimento de como nós vamos nos colocar no mundo, mas sempre com muita entrega. O mais importante é a gente saber que existe um processo social que coloca a gente em posições de liderança, né? Então depende, em primeiro lugar, e aqui eu vou apresentar para vocês algumas sugestões. Primeiro, é uma opção pessoal, né? Ser ou estar como líder. E segundo, obviamente, é um entendimento de como eu me posiciono na sociedade, na comunidade onde eu estou inserida. Uma pessoa não nasce com capacidade de liderança, não é algo inato, é algo que se constrói, né? E nós, ao longo da vida, temos também situações em que nos colocamos como líderes, em situações circunstanciais, ou seja, numa posição de adaptação, né? Então, nós precisamos, às vezes, tomar uma liderança, tomar um posicionamento de liderança ou de líder em situações ocasionais, né? Então, o que é mais interessante aqui, a gente refletir um pouquinho, vou falar um pouquinho sobre o meu histórico, né? Eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca, nasci na cidade do Rio e fui morar aos 19 anos na França, onde eu fiz os meus estudos na área de hotelaria. E depois que eu saí da França, fui para Portugal, onde eu durante muitos anos dei aulas e também me especializei, fiz uma pós-graduação em marketing, fiz mestrado em turismo e viajei o mundo inteiro, até que por questões pessoais eu precisei voltar ao Brasil, meu pai faleceu e eu tive um filho chamado Gabriel, né, e que hoje é uma raiz para mim, né, no Rio de Janeiro, no Brasil. E depois de ter trabalhado no setor privado, no público, eu fui administrar um escritório de promoção turística no Vale do Café. Depois disso, eu ainda trabalhei no terceiro setor, numa grande instituição que tem sede no Brasil, mas que trabalha em outros estados brasileiros. E como fundadora do Instituto Opaba, eu me coloco numa posição de liderança, né? Quem pode ser líder? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que precisa fazer parte do nosso cotidiano, porque se nós temos a intenção de trabalhar com empreendedorismo, nós temos que nos colocar numa posição de liderança, né? Então, como eu falei anteriormente, estamos líderes e nos trabalhamos, nos preparamos para ser líderes. Então, significa muitas vezes uma questão circunstancial, né? Eu sou a pessoa certa, eu estou no lugar certo e na hora certa. Isso depende de mim? Não, muitas vezes não, mas algumas vezes sim. Então, a gente precisa ter uma condição de compreender se depende de mim, quando depende de mim, onde me posicionar, e se não depende de mim também, buscar algum outro espaço onde eu possa poder, onde eu possa trabalhar a minha voz, né? E você não pode mudar o vento, mas você pode ajustar as velas, né, do barco para chegar onde você quer. É tudo uma questão de entender quem é você, entender onde você quer chegar para poder ir se aperfeiçoando no papel de liderança. Existem três tipos clássicos de lideranças, né, que a gente fala muito na literatura. Uma é a autocrática,
aí que geralmente tem a ver com um posicionamento mais exacerbado, um posicionamento mais rígido também, é do meu jeito e é assim que eu acredito que tem que ser. Existe aquele democrático que ouve a todo mundo e que está numa circunstância muitas vezes de se posicionar num espaço de escuta, e um líder liberal que também pode muitas vezes permitir, inclusive, a liderança de outras, ou a co-liderança de outras pessoas, de outros participantes no processo de decisão em sua instituição ou do local onde você exerce esse poder, vamos dizer assim. Então, em cada espaço, eu não acredito que a liderança ela seja necessariamente uma coisa ou outra, como eu falei anteriormente, ela é circunstancial, não só no conteúdo, mas também na forma. Então, aqui nesse espaço de que tipo somos, eu acho que muitas vezes vai ser importante a gente determinar que às vezes é preciso sim tomar uma decisão mais autocrática, eventualmente mais democrática, e em outros posicionamentos mais liberal. Por quê? Porque uma entidade, uma empresa, uma instituição, elas são, são vivas, são entidades vivas e elas demandam muita atenção, né? Então a gente precisa muitas vezes estar preparado para lidar com isso. E no turismo, hoje em dia, a gente consegue ver claramente a capacidade que nós temos de exercer a liderança, e eu acho que aqui existem muitas oportunidades. Eu gosto sempre de trazer um posicionamento de possibilidades para mulheres que muitas vezes se sentem num local, num lugar, num espaço de, de antagonista, né? Num espaço de, de papel secundário, onde normalmente a gente não se sente como líderes. E existem muitos espaços onde nós temos que galgar essa liderança. E, obviamente, é muito importante que a gente sinta que nós temos um papel de ajudar realmente outras mulheres a exercerem essa liderança, né? Então, como fazer isso? E de uma forma muito simples, eu acho que é importante a gente elogiar, a gente empoderar, a gente fortalecer, proteger mulheres que precisam de apoio nessa jornada, porque não é fácil, né? Muitas vezes passa por a gente contratar ou dar prioridade a mães solteiras, chefes de família, que são mulheres, porque são muitas, né? Então a gente tem vários estudos hoje no Brasil comprovando que em determinados espaços, em determinadas localidades, territórios, nós temos mais mulheres do que homens como chefes de casa, chefes de seus lares, chefes de família. Então é fundamental a gente ajudar mulheres a estudar e a trabalhar. Uma outra coisa que é muito ruim é quando a gente trabalha num tom de fofoca, de julgamento, de piada, porque cada um de nós tem a sua história, né? E nós precisamos aprender a respeitar e sair desse espaço de uma vibração negativa. Um líder ou uma líder nunca se deixa influenciar por um espaço de negligência sobre o outro. Então é muito importante a gente ter essa capacidade de honrar, né? Honrar o outro. E aqui também honrar a sua ancestralidade, nosso histórico, quem somos nós historicamente, e é uma questão também de saúde. Nós falamos muito da questão de saúde mental, e sabemos que muitas mulheres vivem em casa questões sérias de violência doméstica, e aqui, sim, briga de marido e mulher é caso de polícia. Nós não podemos coadunar e compartilhar e ajudar esse processo histórico que nós temos de negligência contra a mulher. E como que eu posso ser uma líder influenciadora, uma boa líder, né? Então, acho que o mais importante é a gente dar o exemplo. Falar menos, fazer mais. Sempre que a gente não souber de alguma coisa, buscar aprender, buscar sempre entender quais são as nossas limitações de uma forma verdadeira, né? Todos nós temos dificuldades, mas o mais importante é a gente saber que é sempre possível aprender algo. Não dar ouvidos à calúnia e a pessoas negativas. Esse é um espaço importante, como eu falei anteriormente, né? A gente não se deixar levar por influências negativas. Quando a gente vê que tem uma pessoa que está com problema de relacionamento, isso é um problema comportamental, a gente precisa
reendereçar isso e realmente não, de forma alguma, não estimular, porque isso é uma coisa que prejudica a pessoa e prejudica a nós mesmos. Então, assim, eu hoje percebo quanto algumas pessoas se prejudicam profissionalmente com esse perfil, com essa postura, né? Resolver problemas pessoais em casa, né? Eu acho que é muito importante isso, porque todos nós temos problemas em casa, todos nós temos questões para resolver, mas trazer isso para o espaço profissional é algo que realmente influencia negativamente um espaço de liderança. Escolher causas é fundamental. Todos nós temos causas queridas, nós não podemos querer abraçar todas as causas, né? Mas podemos abraçar algumas delas e é importante a gente entender um pouco mais sobre o nosso papel, né? Dependendo de onde a gente está, porque é onde a gente se posiciona. Estude um pouco todos os dias, é importante a gente se posicionar aprendendo, sempre fazendo perguntas, mais perguntas do que respostas prontas. E muitas vezes o que acontece é que quando a gente chega num patamar de reconhecimento do nosso trabalho, a gente tem uma tendência a se autocongratular, né, para mostrar quem a gente é. Ah, eu faço isso porque eu consegui, porque eu sou assim. Então, uma pessoa fala sobre alguma coisa, a gente já tem aquela necessidade de competir, né? Segura a onda, vamos respirar. Não é bem assim, né? Vamos deixar que outras pessoas reconheçam o nosso valor também. E isso tudo com segurança, né? É importante a gente vestir uma saia com orgulho, a gente ter firmeza na nossa feminilidade, na nossa sensibilidade, na nossa capacidade de interpretar sinais, de seguir uma intuição, de nutrir, de alegrar, de embelezar o ambiente onde a gente está. Então, isso são todas as características femininas. Então, quando a gente fala na saia, né, a gente está falando sobre outros aspectos, outras dimensões intangíveis que tem muito a ver com a feminilidade. E fortalecer estimulando a sororidade. Sororidade é um espaço de apoio feminino, de ajuda a outras irmãs, né? Então, é isso. Hoje eu queria deixar essa mensagem para vocês, uma mensagem que eu espero que inspire vocês a se tornarem melhores líderes e que possam também entender que o processo de construção de um espaço de liderança, ele é contínuo, né? Ele nunca para e ele precisa ser presente na nossa vida como um espaço de aprendizado também, né? Então é isso. Eu agradeço a atenção de você que assistiu até agora. Um forte abraço e até a próxima.